Você já sentiu aquele espirro que não acaba mais? Aquela coceirinha no nariz, ou senão ele vive entupido? Pois é, pode ser alergia, um problema que atinge muita gente, mas que nem sempre a gente sabe identificar direito, viu? Hoje nós vamos conversar com a doutora Catarina de Faria Furlan, alergista e imunologista do Hospital São Luís, para entender melhor essa condição. Doutora, é um prazer te receber mais uma vez aqui no programa. Bom dia, prazer é meu de estar aqui. Vamos começar falando então sobre essas alergias. O que é exatamente uma alergia e como que ela se manifesta no organismo? Eu sei que tem vários tipos. Tem vários tipos. Mas antes, como tem uma base, um princípio, digamos assim? Então, vamos começar assim. Quando o paciente nasce, né, a gente não nasce alérgico, a gente vai desenvolvendo alergias no decorrer da vida. Geralmente, os primeiros sintomas de alergia na infância, eles podem ser de alergias alimentares, né? Manifestações de pele, manifestações respiratórias. Depois a gente pode ter uma evolução para uma rinite, posteriormente uma evolução para quadro de sibilância, quadro de asma, né? O que a gente chama de marcha atópica, que é o que geralmente acontece na maioria dos pacientes, mas não obrigatoriamente nessa ordem. Olha só, então, né, são vários tipos. E normalmente isso eu achei muito curioso. A gente, então, não nasce com... Eu ia perguntar justamente se existe um perfil mais propenso, então, a desenvolver algum tipo de alergia, por exemplo, genética. Com certeza, a genética tem muito envolvimento nessa parte. Um filho se um dos pais for alérgico, a gente tem uma chance de 30% a 50% da criança nascer alérgica. Se os dois pais forem alérgicos, essa chance pode subir até 80%. Então, assim, se os dois pais são alérgicos, provavelmente o filho vai ter algum tipo de alergia também. Caramba, olha que dado curioso esse daqui, alarmante, né, no alarmante. caso. Quando a gente fala dos sintomas, né, quais são os sintomas mais comuns de uma reação alérgica? Aí, depende se a gente está falando de uma reação respiratória, né, uma alergia respiratória, posso ter coriza. Se for uma reação mais grave, eu posso ter desconforto respiratório, falta de ar. Posso ter rouquidão, né? Quando a gente escuta o pulmão, a gente pode escutar um chiado, né? O que a gente chama de sibilos. A gente pode ter uma série de manifestações, isso pensando na respiratória. Quando eu penso numa alergia de pele, muitas vezes existe evolução para pápulas, né? Que são aquelas bolinhas vermelhas com relevo, né? Um pouquinho altas quando a gente passa a mão, semelhante à picada de inseto. Quando eu tenho uma reação anafilática, por exemplo, eu posso ter envolvimento da pele, mais a parte respiratória, mais algum sintoma cardiovascular, né? Alteração de pressão, taquicardia, posso ter desmaio, posso ter outras manifestações associadas também. Então a variação é muito grande, depende de que tipo de alergia que a gente está pensando. Então a gente está aqui falando ainda de um panorama geral, mas vamos entrar então aqui nos tipos mais comuns de alergia. Quero saber, né? Tava pesquisando aqui pra gente fazer esse bate-papo, eu vi que tem alergia alimentar, que é muito comum, né? A gente sabe, tem pessoas ali, por exemplo, o camarão é um vilão nesses casos. É bem comum, mas em adulto. Mais em adultos, no caso. Tem também a rinite alérgica, tem a dermatite atópica, a asma alérgica, assim, tem muitas. Tem uma variedade bem grande de alergias. Uhum. E no caso, a alergia alimentar, né? Vamos entrar nela então para falar primeiro. Quais são os sintomas mais comuns? Justamente isso, você identifica ali na hora de comer alguma coisa, se não se aproximou, sentiu o cheiro, já costuma atacar? Só de sentir o cheiro é possível, mas é mais raro, só pelo cheiro do alimento no ambiente, né? Pode acontecer, mas é incomum. Geralmente a manifestação da alergia alimentar, ela vem após o consumo. Quando a gente pensa numa reação imediata, geralmente dentro da primeira hora após o consumo eu começo a ter manifestação. Muitas vezes é a urticária, né? Aquelas pápulas avermelhadas na pele. E se tiver uma reação mais grave, pode ter sistema respiratório ou cardiovascular envolvido também. Quando a gente fala da rinite alérgica, acho que essa é uma das mais comuns, né? Nessa época do ano também deve ser, assim, o consultório deve lotar. Lota, bastante gente. Tempo seco, né? Muita exposição a ácaro, ambiente fechado, então acaba tendo bastante mesmo. Então, nesse caso, né, da rinite alérgica, quais são os sintomas ali que a pessoa consegue identificar que está em uma crise? Coriza, né? O sintoma principal, coriza, aquela aguinha escorrendo do nariz, espirros, coceira no nariz, muitas vezes coceira nos olhos, nos ouvidos e na garganta também, são as manifestações mais comuns da rinite. Que são os mesmos sintomas ali da asma alérgica? Qual que é a diferença entre as duas? A rinite a gente pensa mais numa parte superior, né? Nariz, mais aqui, via aérea alta. Quando eu tenho asma, eu vou ter um envolvimento mais da parte inferior, pulmonar. Então, na asma, eu já tenho aquela sensação mais de dispneia, né, de falta de ar, a sibilância. Algumas vezes a gente escuta até o chiado do paciente
sem o aparelhinho mesmo. Quando a crise é muito grave, a gente consegue auscultar sem. O desconforto respiratório, necessidade de oxigênio. Então, costuma ser mais grave a asma do que a rinite isolada. E muitas vezes elas vêm em conjunto. Claro, né? A gente está falando aqui de vários tipos de alergia, mas cada um tem um tratamento adequado, diferenciado no caso. Agora falando sobre a dermatite atópica, eu não sabia, ela é considerada também uma alergia? Sim, um quadro alérgico. Mais comum na infância, mas algumas vezes pode surgir na vida adulta ou acompanhar a criança até a vida adulta também. Mas é um quadro alérgico. Tem algumas vezes envolvimento com a parte alimentar e muitas vezes com a parte dos alérgenos da poeira do ar mesmo, né? Os ácaros, pelo de bicho, mofo, pode ter bastante envolvimento também. Eu ia perguntar justamente isso, como é que ela se manifesta? Normalmente, então, é por conta de uma exposição também? De exposição a esses alérgenos do meio ambiente. Na criança, as áreas mais comuns, a gente tem as lesões nas dobrinhas, né? De bracinho, atrás do joelho, às vezes na parte aqui na frente do braço, no roxinho. Essas são as áreas mais comuns na criança. E ela se manifesta como uma área vermelha que descama um pouquinho, fica aquela pele bem ressecada, bem irritada e que demora para passar, não some rápido. Olha só, agora, né, imagina os papais devem ficar desesperados nessa época. Como é que a gente faz para ter o diagnóstico e também o tratamento, na hora que você identifica ali esses primeiros sinais que você mencionou agora? Da dermatite atópica? Exato. Então, a dermatite atópica, quando a gente olha, a gente já vê o sinal clínico, né, da lesão de pele, que é o eczema, que é essa lesão caracterizada por descamação, hiperemia, um prurido bem intenso, uma coceira importante. E o tratamento a gente pode... a base da dermatite atópica é a hidratação da pele. Quanto mais a gente hidratar essa pele, menos chance eu vou ter de vir ter a lesão da dermatite. E quando a pele já está atacada, a gente faz uso de corticoide tópico, antialérgico via oral. Existem medicações para a gente poder tirar o paciente da crise. Olha só, gente, e quando a gente fala, né, voltando aí para alergia alimentar, né, a gente vê muitos casos graves realmente. Por exemplo, se a pessoa não sabe, né, que está consumindo alguma coisa, vai em um restaurante, tem que estar muito atento, né, porque qualquer... mesmo que seja pouca quantidade, digamos assim, pode realmente desencadear um quadro ainda mais grave. Pode. A alergia, geralmente, ela não é dose dependente. Então, se um paciente já sabe que tem alergia de um alimento, vai num restaurante, exemplo o camarão que você citou antes, né? Ele vai consumir um peixe, algum alimento que foi preparado numa mesma panela, numa mesma frigideira, onde foi feito esse camarão, se ela não tiver sido muito bem higienizada, ele pode conter traço do camarão e manifestar alergia também nesse paciente. Então, às vezes, só o traço, só do alimento ter sido preparado na mesma panela, na mesma frigideira, o paciente pode ter manifestação. Quais outros alimentos são comuns, né? A gente falou aí do camarão, porque ele aparece em vários. Na infância, os alimentos mais comuns, a gente vê o leite, o ovo, trigo, soja e amendoim são os mais envolvidos na infância. Geralmente, quando a criança cresce, ela tende a perder essa alergia do leite e do ovo. Alguns mantêm, mas o mais comum é perder essa sensibilização. Tolerar. E no adulto a gente vê, além desses, a gente vê bastante aos frutos do mar, né? O camarão, os crustáceos e as castanhas também. Olha só, gente, tem que tomar cuidado. Então, ficar atento ali aos sinais, né? Porque às vezes, como você falou, você não nasce, então, com a alergia, você pode desenvolver. Então, por exemplo, um adulto que na infância comia castanha tranquilamente, não tinha nenhum problema. Do nada, pode surgir essa alergia? Ele pode desenvolver, pode começar a manifestar com 20, com 30, com 40, 50 anos de idade, ele pode começar a manifestar a alergia. Gente, curioso demais, possível. né? Existe um porquê disso? Não existe explicação. O organismo, por alguma razão, ele passa a reconhecer aquela proteína, aquele alimento, como algo que faz mal para ele e reagir de forma exagerada. Produzir anticorpos e cada vez que tiver o contato, passa a ter reação alérgica. E no caso, né, ainda falando da alergia alimentar, como que é feito o diagnóstico, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é uma história muito bem detalhada, saber direitinho o que aconteceu, ver todas as possibilidades, né? Se foi de fato um alimento, se foi alguma medicação, se foi alguma outra substância. Então, tirar uma história bem detalhada é importante, por isso é legal uma consulta com o especialista. E daí, a partir daí, se a gente tem uma história sugestiva, a gente tem testes laboratoriais para poder fazer o diagnóstico. Se com os testes laboratoriais a gente não conseguir, existem os testes que a gente chama em vivo, né? Tem o prick test, que é aquele das agulhadinhas no braço. Existem, se também não foi feito o diagnóstico dessa forma e ainda existe a suspeita, a gente pode até pensar em fazer um teste de provocação oral. Dentro do hospital. Com certeza, controlado ali no ambiente controlado. Sim. E doutora, existe cura ou é só controle mesmo? Então, quando a gente pensa na infância, algumas alergias, conforme a criança cresce, ela
passa a tolerar, né? Tipo a do leite, a do ovo, é muito comum desenvolver essa tolerância. Algumas vezes a gente tem que pensar em processo de dessensibilização do leite, né? De alguns alimentos. Mas quando um adulto desenvolve uma alergia alimentar, geralmente a conduta da gente é excluir o alimento da dieta mesmo. Não tem jeito. Provavelmente ele não vai voltar a tolerar aquele alimento. Agora vamos falar, né, da importância do diagnóstico precoce. Gente, afinal, hoje também é o Dia Mundial, né, de combate, no caso, de conscientização da alergia. Doutora, qual que é a importância desse dia e também do diagnóstico precoce? Quanto mais cedo a gente diagnostica as alergias, melhor a qualidade de vida do paciente, né? Então, se a gente diagnostica um paciente com uma rinite, a gente sabe ao que ele tem alergia, a gente sabe o que a gente tem que evitar para ele ter uma qualidade de vida melhor. Da mesma forma, a asma, a dermatite atópica, as alergias alimentares, né? Então, se eu sei que eu tenho uma alergia, eu não vou me expor àquele alimento e correr o risco de ter uma reação potencialmente grave, né? Então, é importante saber diagnosticar justamente para a gente não ficar doente, não passar mal, não ter que procurar o hospital. E no caso, né, como que a imunoterapia, ela entra no tratamento? E para quem que é indicado? Então, a imunoterapia alérgena específica, né, que é o que a gente chama das vacinas de alergia, a gente pode usar tanto para rinite, quanto para asma, para dermatite atópica. Geralmente a gente costuma fazer para os alérgenos da poeira, né, para ácaros, pelo de bicho. E a gente... Aí existem várias formas. Existe a imunoterapia sublingual, existe as injetáveis, né, com agulhinha. A gente dá justamente para o paciente, né, aquilo que ele tem alergia, é um composto feito no laboratório, né, de acordo com a sua alergia, a gente manipula e vai te administrando aos pouquinhos em doses crescentes justamente aquilo que seu organismo reage de forma errada, justamente ao que você tem alergia. E essa concentração da imunoterapia vai aumentando aos pouquinhos até chegar numa dose máxima. E com o tempo a gente espera que o organismo aprenda a tolerar aquele alérgeno, né? Não manifestar mais quando tiver contato com aquele composto. Olha só que bacana, que interessante. No caso aí, então, cada um tem uma forma específica, né, de tratamento aí de acordo com a alergia. Porque depende. Existem vários tipos de ácaro. Eu tenho que ver qual é o tipo de ácaro seu. Existem pessoas que têm sensibilização a pelo de gato, a pelo de cachorro. Então, eu tenho que ver o que é mais relevante na vida do paciente. Por exemplo, não faz sentido eu dessensibilizar um paciente para pelo de cachorro se ele nunca na vida vai ter contato com cachorro, não gosta de cachorro, ninguém na família tem cachorro. Então, eu tenho que priorizar aquilo que é mais importante no dia a dia dele e aquilo que vem positivo nos exames. Então, tem que ter exame positivo, mas um meio ambiente que o paciente conviva com aquilo que seja importante de sensibilizar para aquilo. Cada caso é um caso, a gente cada sempre caso fala é um que precisa caso, ser bem avaliado. Exato. Doutora, e qual que foi o caso mais desafiador, assim, ou marcante que você já, no consultório, assim, você já atendeu? Olha, no consultório, eu não vou te dizer, mas o mais desafiador para mim foi a minha filha que teve uma anafilaxia em casa comigo. Meu Deus! Eu mediquei ela estava doente, eu fiz uso de medicação para ela em casa, ela começou a evoluir com uma tossinha, eu achei que era do próprio quadro que ela estava. De repente ela começou a se coçar, falei, pode ser uma urticária viral, porque nem sempre as urticárias são alérgicas. Na infância é muito comum a gente ter urticária quando a criança está com alguma virose. E daí ela começou a reclamar. A hora que eu fui ver, ela estava inteira de urticária, começou a inchar a boca, inchar as mãos. Fui auscultar ela em casa, ela estava numa crise de asma, né? Ela não tem asma, mas estava numa crise de broncoespasmo, enfim, fiquei apavorada, corri pro hospital. Meu Deus, e aquilo Pra mim foi o mais assustador, foi o que eu passei na minha casa. Não, eu imagino, até porque é aquilo, você tem que deixar um pouco também o lado profissional, Exato. porque o lado mãe tá gritando ali, né, pra socorrer. Vou te falar, em casa Exato. meu irmão também tem alergia, a gente ainda tá nessa pesquisa aí, tentando descobrir do que exatamente. Mas quando acontece também ataca dessa forma que você falou, e é uma loucura. Já tive que correr pro hospital, enfim. Apavorado, a gente fica né? apavorado. Quando é com a gente fica mais nervoso, a gente não pensa tanto como médico, né? No caso aí, que conselho você daria, né, para os pais, então, que estão desconfiando que o filho tem algum tipo de alergia, dentre essas que a gente já comentou? Então, é sempre legal, eu recomendo para todo paciente que a gente não tem um diagnóstico fechado, de fazer um diário. Ele manifestou uma urticária, o que aconteceu nas últimas horas, né? O que ele foi exposto, o que ele comeu, tomou algum remédio, onde ele estava, o que ele fez? Está em crise de asma, onde ele estava, o que ele fez? Estava no ar-condicionado, teve contato com algum animal? Então, ter um diário e levar para o médico especialista para prosseguir essa investigação. Assim fica mais fácil. Fica mais fácil da gente conseguir descobrir e ajudar o paciente. Doutora, obrigada pela participação. Obrigada, prazer te receber aqui mais uma vez. Estar aqui.